Pronto, volto a agradecer-vos por estarem assim connosco, por ter esta ligação connosco depois da sessão do Rocha e Rio Negro Léo. Estamos muito felizes por apresentar o filme no festival e por ter convosco para continuar a conversa da tela para aqui. E se calhar começava a conversa com uma pergunta bem simples, que é como é que surgiu o filme, ou seja, como é que esta ideia da conversa, este encontro, esta estrutura de partilha, como é que surgiu a ideia de capturar esta conversa assim no filme? Você quer falar, Léo? Fala É primeiro. melhor você, porque a ideia foi sua, né? Afinal. Bom, um prazer imenso também, Joana, Miguel. Fiquei muito feliz de participar com esse filme. Aliás, são 2 filmes, né? Sim, em Que vão janeiro ser vamos ter o Cruz nos Próximos. programados. E fiquei muito feliz com a possibilidade de mostrar meu trabalho no DOC Lisboa, que é um festival que eu admiro demais. E agora, mesmo nessa situação complexa, acho que é um esforço que vale a pena, porque a programação está incrível e admirável, enfim. Eu conheço o Léo há mais ou menos 10 anos. O Léo é sociólogo, é um músico bastante conhecido das novas gerações aqui no Brasil, eu digo que ele é como um farol da sua geração, né? E eu já venho conversando com o Léo há mais ou menos esse tempo, por várias razões. De certa maneira, já existe uma interlocução entre a gente do ponto de vista estético, intelectual, político, há algum tempo. E eu tive esse interesse porque o momento atual do Brasil merece a palavra do Léo, merece ouvi-lo. E o que ele coloca no filme, a meu modo de ver, além de necessário, é urgente. Então, eu decidi ir com uma equipe muito pequena, perguntei ao Léo, como já existia essa conexão, essa interlocução criativa entre a gente, porque eu tenho feito alguns filmes que trabalham a ideia do som e da relação entre a câmera e entre a imagem e o som. Eu fiz um filme anterior com Arthur Lindsay, que se chama Sutis Interferências, e tem sido uma preocupação ao longo desses últimos 6 anos. Eu tenho alguns retratos com alguns autores, como a Matana Roberts, a Eliane Hadig, e, portanto, meu interesse do Léo me pareceu totalmente natural, que é um homem brasileiro, jovem, e, como disse antes, um artista singular e com um pensamento muito agudo e crítico e assim e sutil ao mesmo tempo, de grande erudição, como apareceu no filme, como constataram no filme, e isso me chamou a atenção. Foi um movimento muito natural, na realidade. Quando eu vi o material gravado, eu senti a necessidade desse tempo dentro da montagem. Achei muito importante, porque o que é que faz o documentário? O documentário, em geral, ele sintetiza. O que me interessava era o fluxo do pensamento ativo do Léo, como ele construía esse pensamento em tempo real. Então, eu aproveitei o máximo que eu pude desse material
E é isso, e se materializou num filme. E ele está filmado em ordem cronológica. Eu fiz a montagem, ele está na montagem mais ou menos na ordem cronológica dos acontecimentos. É apenas um dia que se passa. Isso. Léo, queres comentar? Eu acho isso, eu achei muito interessante. Tem uma coisa curiosa, que quando Paula me mostrou o filme, eu não tinha entendido o que ela... ela estava muito à frente do que eu estava imaginando para o filme. Quer dizer, não que eu quisesse fazer o filme dela, você entende? Mas é porque eu estava com a cabeça muito presa ao documentário clássico, que é o que ela falou. Você corta, por exemplo, as hesitações, que você corta uma série de coisas do falante, né? E quando eu assisti o filme, eu mandei para ela uma lista de... Lembra, Paulo? Uma lista de corte. Pô, aqui tá meio esquisito, aqui eu estou hesitando muito, aqui eu acho que eu falo uma bobagem, aqui não sei o quê. Ela simplesmente não me respondeu. E, de repente, eu assisti ao filme pronto. E aí eu saquei. Depois que eu assisti ao filme, eu saquei. Putz, olha só, cara. E eu querendo tosar ou tolher partes do negócio que já estava pronto. E ela sabia, desde o início, sempre soube que essa era a maneira do filme ser colocado, entendeu? Então, é isso. Não, só isso que eu queria dizer. E vocês escolheram os temas que iriam falar previamente ou foi uma coisa que foi surgindo também ao longo dessa tarde que foram filmando? Quer falar, Léo? Eu Não, acho... naturalmente, né? Surgiu naturalmente. Eu acho que foi uma... A gente já vinha falando, na realidade, o filme já tinha começado antes. Já é tipo... É um filme expandido, o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. A gente se encontrou aqui e estávamos já a fazer outro filme, a falar. Então, é uma discussão que se mantém com um grande frescor, muito viva, até porque o Brasil está em ebulição. É aquela situação bastante... Um país continental numa situação explosiva de filmes que precisam ser feitos com muita urgência, mas, porém, com um conceito muito bem, assim... O conceito, né, que eu acho que permeia esse projeto é bastante sólido. Tem um tanto de improviso, mas também tem um tanto de reflexão que veio antes, a partir dessa relação que a gente tem de interlocução, ou seja, não é... Eu já tinha ouvido falar, o Léo, de algumas questões que me pareciam interessantes e eu coloquei algumas pinceladas, né, Léo? Porque não eram nem perguntas, eram sugestões, né? Pequenas sugestões a partir desse contato que a gente, intelectual, assim, de discutir muito política e tal, e eu sugeri, e aí o Léo falava essas coisas de maneira brilhante, né? Tudo isso. É uma conversa, ou seja, aquilo tudo passa-se naquele apartamento, mas é uma conversa muito atenta ao que se está a passar, muito atenta também a refletir sobre o que é que levou ao momento da altura, porque vocês filmaram no ano passado, não foi? Em 2019. 2019. Foi, no início, né? Janeiro, talvez. Como é que vocês sentem uma conversa que foi tida em 2019 e olhar para ela agora em 2020, em que, entretanto, também já se passou muita coisa no Brasil, a nível também da relação da cultura e da posição do cinema, agora com a intervenção mais direta e violenta por parte do governo? Como é que vocês agora, de repente, olham para esta conversa um ano depois, em que o mundo já deu umas cambalhotas bem grandes?
a conversa, para mim, ela está mais do que premonitória, ela se mantém. Ela já era bastante... Ela já estava se encaminhando para o que a gente está vendo aqui, né? É porque são coisas... É uma estrutura do ponto de vista de algo que já estava deflagrado, já era um processo de... Né, Léo? Uhum. De destruição que já estava lá, estava latente. Então, eu acho que é um movimento que se mantém, o filme está totalmente atual nesse sentido, ao meu modo de ver. E ele se reatualiza porque ressignifica Vai em frente. o que foi dito. Fala, Léo, fala agora você. Não, não era, só houve assim um recrudescimento, né, da militarização do governo nesse último ano. Então, os militares da reserva e da ativa estão em várias autarquias, entendeu? Da União e ocupando vários cargos públicos importantes e estratégicos, e ao ponto em que eu posso dizer que a gente tem um governo militar, entendeu? Não uma, vamos dizer assim, uma ditadura deflagrada, mas algo que acontece de forma, vamos dizer assim, camuflada, entendeu? Verde oliva, mas está ali. É isso que a gente está vivendo agora no Brasil, entendeu? E sei lá como lidar com isso, né? Com um governo militar que não é explícito, né? Que foi, vamos dizer assim, eleito, é o que, bom, é o que com o que estamos tendo que lidar agora, entendeu? Uhum. E são muitas coisas que passam quer dizer, que passam junto com isso, né? Você tem questões ambientais acontecendo agora, enfim, você tem uma série de questões que esse governo tem negligenciado, a questão mesmo da pandemia e etc. O próprio negacionismo, né? Um governo altamente negacionista, entendeu? Então, assim, tá complicado viver no Brasil nesses últimos 4 anos. Uhum. Voltando um bocadinho atrás, voltando um bocadinho ao apartamento, nós aqui na programação, o filme foi programado com o intuito de lançar pistas para um momento que nós vamos ter a seguir no festival, porque o festival está dividido em vários momentos que vão acontecer ao longo dos meses, e esse momento chama-se Espaços de Intimidade, e nós achamos que este filme é construído numa intimidade, embora uma intimidade que traga todo o mundo para dentro deste lugar, e com todas as suas repercussões, obviamente, sociais, políticas, todo o pensamento que surge e o fluxo de consciência que vai surgindo. Eu queria perguntar-vos como é que vocês acham que a intimidade, ou seja, a intimidade que vocês têm, influenciou, ajudou ou de certa maneira estruturou o filme. Fala por você. Ué, pô, Paula é minha sogra, a gente é amigo, a gente convive, tem em vários momentos da vida da vida que a gente, enfim, construiu juntos, a gente conviveu quase que diariamente, entendeu? Né? Sempre você ia lá em casa, sempre vai, assim, antes da pandemia a gente se encontrava semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, ou a gente estava na tua casa, ou você estava lá em casa, então assim, é muito natural, né? Não, é intimidade mesmo, é intimidade como é intimidade. Eu não sei como as pessoas são com seus familiares, entendeu? Assim, a gente tem uma convivência muito boa, entendeu? Eu sei que tem famílias por aí que não nutrem esse tipo de convivência, entendeu? Amistosa e gostosa e tal, mas a gente tem uma convivência muito boa. Então, eu acho que o filme, de certa forma, ele coloca isso. Eu estou muito à vontade, eu não estaria tão à vontade para uma conversa como essa, uma conversa de 2 horas e meia, entendeu? Sei lá quanto tempo que eu fico falando no filme, eu nem sei mais.
mas eu não estaria tão à vontade se não fosse com ela, entendeu? Se não fosse com ela, teria que ser com outro amigo bem próximo, entendeu? Com outra pessoa bem próxima, minha esposa, sei lá, outros amigos e tal, mas eu acho que é isso, assim, eu estou muito à vontade porque é com ela, é com o Paulo, entendeu? É isso. Vocês considerariam este filme um retrato do, ou seja, o representado Negro Leo, este filme é um retrato ou é outra coisa, já se tornou outra coisa? Não, para mim não é um retrato, para mim é um filme porque justamente um retrato você faria dentro de um... Acho que é um filme sobre, primeiro, a questão da família. A questão da família, essa questão familiar não implica em que, evidentemente, você se interesse pelo outro nessas circunstâncias. Existe, pelo menos para mim e para o Léo, existe uma compreensão e uma interlocução também que passa por essa vontade dessa interlocução. Não é o fato da gente da relação familiar, porque eu já tive alguns familiares com as quais eu não tenho essa interlocução, então não é obrigatório você ter, né? Então é uma coisa que se agrega à relação e que me parece muito interessante, né? Na hora que a gente se encontra para filmar, eu passo, evidentemente, ele já me conhece, mas tem um distanciamento, né, no ato da filmagem e no momento da execução do filme. Existe um código de ética, né? Então existe um espaço que é preservado, tanto dele, e tem sempre um ponto de vista meu, no sentido que eu me deixei afetar por esse material, porque eu achei basicamente que, respondendo para a outra pergunta, que não é um retrato. Ele ele conduz, ele é uma voz que é fundamental, a meu modo de ver, nesse momento. Eu acho que é um filme que passa para outro terreno, é um filme como um manifesto, não é um retrato. Para mim, eu acho que o filme se coloca como um manifesto político, social e histórico da maior importância nesse momento, e assim ele tem sido visto. Porque justamente eu tinha muito material do Léo, porque eu faço câmera, eu gosto de fazer direção de fotografia também. Esse filme não é fotografado por mim, é fotografado pelo Lucas Barbie, mas eu tenho alguns ensaios em que justamente eu faço a câmera e muito nesses filmes que eu tenho trabalhado com música. Então, nesse projeto específico, eu justamente, mesmo sendo dentro de um espaço familiar, eu tive um distanciamento, digamos, do material para analisá-lo como um manifesto político. Então, ele é íntimo porque ele está dentro de uma estrutura, dentro de um espaço pequeno, mas ele abrange o mundo. Ele é um filme que se expande a uma reflexão muito maior do que um espaço de uma conversa informal. Eu acho que a força do filme está aí, a meu modo de ver. Então, é um filme que, nesse momento, ele se apresenta como um filme, justamente um retrato. Eu teria muitos materiais a, talvez, exemplificarem o que é o Léo. Aqui é um filme que vai numa ordem quase cronológica, ele é sintético e, ao mesmo tempo, expansivo no seu desejo, no seu conceito.
né? Porque senão, por que ter 2 horas e meia? Seria uma coisa gratuita. E justamente o tempo ele é importante para que tudo isso que o Léo está desenvolvendo tenha o tempo da sua complexidade, que apareça esse movimento dialético dentro do que ele fala e às vezes se contradiz. É muito diferente de um retrato e muito mais como é o movimento do pensamento em tempo real, em tempo como que isso chega ao público, assim que eu vejo essa proposta desse projeto. Pegando nessa tua ideia do manifesto, do documento de ação, tenho pergunta, esta é a estreia internacional do filme, estamos num país em que nós entendemos o português, mas quando o filme continuar o seu percurso por outros países em que o que o Léo diz não vai ser logo entendido diretamente, vai ser lido através das legendas, esse peso da palavra ou esse papel da palavra vai ser diferente, ou seja, porque eu, por exemplo, eu vi o filme com legendas em inglês e a sensação do português, ou seja, da coloquialidade, das expressões que o Léo usa, que são muito específicas e também sobre muitos temas em que essa identidade que a palavra em português traz são importantes no contexto. Como é que vocês sentem agora esta leitura que o filme vai ter noutros países em que essa mensagem política também é importante ser debatida, mas vai ser entendida de maneira inerentemente de maneira diferente? Olha, eu até comentei, né, Paulinha, sobre no início, sobre a tradução do filme. A tradução foi feita por um camarada que é escocês e fala português muito bem. No entanto, há coisas que vão, enfim, que vão passar desapercebidas, entendeu? Há coisas que realmente uma língua não capta da outra, um sentimento específico, etc. É isso que você estava dizendo. Por isso que eu gosto muito das traduções, por exemplo, de textos estrangeiros dos irmãos Campos, né, os poetas concretistas aqui de São Paulo, o Augusto e o Haroldo, porque eles propõem a ideia de transcriação, né? Então a ideia de que você tem que tirar algo de uma língua e você tem que criar aquele sentimento na outra língua, porque há coisas que são intraduzíveis, né? E traduzir é atrair, de certa forma. Então, assim, isso é um problema, mas eu acho que é um problema contornável, assim, né? Agora, eu não sei se o menino que fez a tradução, o Chris, né? Christian, sei lá, esqueci o nome dele, se ele teve tempo suficiente para mergulhar no filme e na velocidade do pensamento também, né? Que, como a Paula disse, se contradiz, enfim, redunda, reafirma, enfim, é isso, não sei. Mas fala, Paulinho. A palavra e a tradução é uma questão importante que você está colocando, Joana. Enfim, a gente está no momento de refletir muito sobre esse lugar do texto e acho que pode ser até dia. A gente está vivendo numa frequência do movimento do que vai se apresentando, né? E ele tem sido muito bem recebido aqui, talvez, e por vocês, por causa dessa questão de que esse tipo de articulação, da maneira como se faz essa associação de ideias, quando você entende o idioma, você consegue... É muito mais rico, né? Então, é uma coisa interessante. Eu acho que essa tradução... Não, mas essa cópia que está aqui, Léo, não foi a mesma que foi para Tiradentes, ela já foi... já passou por Passou por uma segunda, mas eu acho que vale a pena, no futuro, repensar nisso, né?
porque até eu Uhum. estava falando há 10 minutos atrás com o Léo, que a gente ficou aqui batendo papo, da nossa vontade de fazer uma publicação sobre, com críticas do filme, que já são inúmeras críticas que têm saído, e também com fazer uma transcrição do texto, como se fosse um texto corrido, e fazer uma publicação disso. Essa é uma vontade que a gente está querendo fazer no futuro. É isso, sempre tem, é como você... a questão do... Não é uma comparação bem radical. Você pega Finnegan's Wake, do Joyce, que é sempre né? Você terá sempre essa dificuldade. Estou indo para o ponto extremo do extremo, né? Uhum. Que é a reinvenção de uma língua, né? De uma escrita. Mas, de certa maneira, também, a gente está... Acho que o Léo, quando ele fala de lacrar é uma palavra que talvez seria um lugar muito... Por exemplo, no filme a tradução é literal, né? Eu acho que ele traduziu como seal, to seal, e não é isso. Exatamente. Quer dizer, você tem que pegar a expressão em inglês. Eu acho que os americanos, pelo menos os americanos, eu acho que eles estão usando, por exemplo, qual é a expressão que eu acho que eles estão usando? Caraca, eu esqueci agora, rapaz. Enfim, é uma outra expressão, agora eu esqueci, realmente, eu tinha até pesquisado isso, eu conversei até com o Arthur Lintz, eu perguntei, Arthur, qual seria a expressão para... Porque o Arthur, como ele é brasileiro e é americano, ele tem muita facilidade para conseguir, enfim, passar de um universo para o outro com facilidade. Eu acho que era... Como era a expressão? Eu esqueci agora. Mas, enfim, é isso, entendeu? São essas dificuldades. Aí a pessoa vai ler a tradução literal, não faz nenhum sentido, entendeu? Então, mas a gente tem realmente... que retomar o filme nesse sentido, é uma outra etapa, né? Uma etapa que acontecendo, e eu acho uma etapa importante, viu, Joana? Acho importante reconsiderar isso. Porque é isso, tem essa questão da gíria, né? Não é gíria, a gíria dessa questão de algumas palavras muito específicas, não sei se gíria se fala em Portugal, uma espécie de palavras muito como desejo de lacrar, né? E mais o Léo é um poeta, então, e um escritor, então, como autor também, acho que é importante ele participar disso, né, Léo? Nessa Pode ser. passagem. Mas eu confio, sempre confio. Pegando no que estavas a dizer, Paula, de querer eventualmente transformar esta conversa num livro, queria pegar porque o filme também é um cruzamento de várias disciplinas. A música é talvez a que parece mais presente, mas, Paula, o teu trabalho também tem sido nas artes plásticas e se calhar gostava que vocês os dois falassem um bocadinho de como é que o filme, de certa maneira, condensa todas as vossas conhecimentos e práticas e experiências em várias disciplinas artísticas, porque o filme não tem só uma, são várias ali presentes. Fala você, Léo, primeiro. Gente, é complicado, né? Porque eu, por exemplo, agora, inclusive, durante a pandemia, eu tive que me tornar uma espécie de cineasta, ou videoartista, todos os músicos que quiseram fazer algum trabalho, ou que tiveram que fazer algum trabalho, inclusive para, enfim, amealhar um dinheiro para poder enfrentar essa tormenta que é a pandemia, né? Todo mundo teve que trabalhar com vídeo. Então, assim, eu não considero que eu tenha grandes sensibilidades, entendeu? Para cinema, não para ser um espectador. Eu acho que eu até sou um espectador exigente, mas eu não sou um cara que sou capaz de ir lá e fazer, trabalhar a coisa, entendeu? E, no entanto, eu já fiz um filme e vou para o meu segundo filme agora. Agora, a necessidade é a mãe da invenção, né? Como a gente usa aqui no Brasil. Então, assim,
alguma coisa eu tenho que fazer. Então eu comecei a fazer filme, entendeu? Eu sempre gostei de desenhar, embora eu desenhe muito mal, entendeu? Então, assim, eu faço tudo muito mediocremente, eu não estou aqui para enganar ninguém, entendeu? No entanto, eu coloco muito pensamento nas coisas que eu faço. Por exemplo, eu faço quadrinhos. Então, uma vez eu mandei os quadrinhos que eu fazia para a Laerte. E a Laerte olhou os quadrinhos que eu fazia e respondeu. Eu já achei incrível, assim, porque foi altamente uma petulância, né? Você escrever para a maior quadrinista do mundo, talvez, entendeu? Eu louvo muito mais o trabalho da Laerte do que, sei lá, do Robert Crumb, ou o que quer que seja. E ela te responder. Então, respondeu e disse assim: achei muito bom, porque, embora o desenho seja muito tosco, as ideias, você vê as ideias surgindo de dentro do desenho com muita força. Então, acaba que a coisa funciona. Então, assim, eu faço até música muito mediocremente. Se alguém tiver coragem de me seguir lá no Instagram, vai ver eu interpretando o repertório da canção mundial de forma muito, enfim, simples e tal. Mas eu acho que passa muita coisa. Tem uma coisa que também é o carisma e a capacidade de pensar as coisas de uma forma que você consiga superar a sua as suas limitações técnicas, entendeu? Então, tudo que eu trabalho, seja fazendo os quadrinhos, eu nunca me arrisquei a pintar, não, embora eu goste muito de pintura e tudo, né, de artes plásticas e tal. Cinema, eu, adoro, né? A Paula sabe disso, a gente conversa sempre sobre. Mas é isso, eu tenho que arrumar um jeito de superar minhas limitações. Então, para quem vê meus trabalhos, vai entender muito isso, assim, tanto na música quanto em qualquer outro canto. Bom, a visão que o Léo tem dele mesmo é interessante, porque aqui no Brasil ele é considerado um inventor da maior... O trabalho do Léo é singular, é um inventor mesmo de uma nova maneira de criar som e de articular justamente todas essas potências de uma maneira bem peculiar e tudo. Então, bom, mas está muito bom. Eu acho interessante a visão de hoje, ele está autocrítico. Mas eu, em relação a mim, eu vou pegar uma coisa do que o Léo falou sobre o erro, como o erro se torna virtude, né? Eu acho que no meu trabalho também tem um pouco isso, um pouco a curiosidade e de entender novos mundos, novos universos, como a questão do som, que sempre tem sido, para mim, algo importante a nível dos meus filmes, e o som é sempre um motivo de pesquisa aprofundado no meu trabalho, a tal ponto de eu querer realmente me aproximar de alguns projetos de autores musicais, de autores, de criadores, como o Léo, como o Arthur, como a Eliane Radig, enfim, de uma maneira entender, poder articular essa questão entre a câmera e a imagem, essa relação que se dá, né? E, por outro lado, é isso, eu venho das artes visuais e venho de um documentário, do documentário também eu tenho trabalhado também com algumas uma espécie de cinema etnográfico, não sou etnógrafa nem antropóloga. O Léo vem das ciências sociais, né, Léo? Uhum. Não é? Então, por exemplo, esse diálogo nosso, ele tem sido, agora que eu fiz o Luz nos Trópicos, porque foram 2 filmes que nasceram juntos, né? O Luz nos Trópicos, que vai passar no festival em janeiro, é um filme totalmente diferente, mas que também arrisca nesse sentido, né? E desse reaproveitamento dessas arestas, desses lugares, dessas brechas, dessas incongruências, desses erros até, você se apropriar dessas deficiências para criar até
uma linguagem, né? Como transformar isso esteticamente, como se aproximar, não ter medo do erro. Isso que o Léo fala como, tenho uma relação assim, estou me aproximando do cinema. Eu acho que o trabalho do Léo de cinema é incrível. Então, justamente essas percepções do real, elas são muito importantes, essas diversas conjugações dessas linguagens. Como nós, eu tenho uma relação com nós muito forte, né? Eu gosto o que eu chamo os ruídos, e com os ruídos humanos, com os ruídos como aquelas texturas das sonoridades, inclusive dos idiomas, como isso pode ir permeando o meu trabalho de certa maneira, né? Não sei se me explico bem, né? Sim, sim. A palavra como melodia, a palavra com som, ela não porque a palavra ela está num pensamento cartesiano, a palavra ela tá justificada né, como se fosse uma questão intelectual. A palavra vai complementar, vai traduzir a palavra, às vezes ela pode se tornar sonoridade, né? Pode se tornar melodia, a própria palavra, né? Então, enfim, essas modulações são muito interessantes. Mas eu também estou nesse momento de escuta, de entender esse novo mundo, esse novo momento do qual a gente está inserido, que é um momento de grande violência, mas de grande interesse também, e de grande atenção, né? De ver o que esse devir, onde vamos, para onde vamos, na realidade é mais todo. O que me interessa do cinema não é tanto essa aproximação com a narrativa, assim, com a história, mas com a história, né? Assim, com um pensamento mais filosófico, pensar o homem, onde que ele se encontra nesse momento tão brutal, e mais no Brasil, né? Enfim. Mas no Brasil não, é porque a gente está vivendo a questão da pandemia em conjugação, mas em outro, que é uma guerra, né, deflagrada em relação à questão das queimadas absurdas do Pantanal, da Amazônia, né, enfim, eu vou parar por aqui, mas vocês entenderam. Não, nós ontem até aqui tivemos uma conversa com Edson Baré, que é um líder indígena do Alto Rio Negro, e ele exatamente estava a falar sobre isso, da luta que a comunidade indígena daquela zona está a ter exatamente com a pandemia, em cima já do que eles próprios já tinham que lutar com as pressões todas políticas e das grandes agroindústrias. Portanto, sim, nós temos aqui a percepção de que há vários territórios que é uma guerra mesmo, uma guerra aberta, e não só um contexto, pronto, uma situação chata, é mesmo uma guerra, é mesmo uma violência bastante ativa. Sim. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo são questões que não podem ser resolvidas de forma não, ou pelo menos não pensadas, não pode se deixar de pensar essas questões. Por exemplo, o agronegócio brasileiro, ele tem que ser encarado e pensado de forma global, porque o Brasil se tornou o celeiro do mundo. Exato. Então, por exemplo, às vezes quando a União Europeia diz que vai cancelar, que vai parar de importar produto agrícola brasileiro, etc., quer dizer, o que eles estão querendo falar de fato com isso, entendeu? Será é uma ameaça infundada ou é algo que faz sentido? É uma pressão? Quer dizer, qual é a qualidade dessa pressão? Porque o Brasil, de fato, é o celeiro do mundo, né? É o país que mais exporta
gado, produto agrícola, entendeu? Então, inclusive, as florestas são queimadas ou são destruídas, ou o que foi destruído foi muito destruído em função de abastecer o mundo, né? Nós somos um país agroexportador, infelizmente, até hoje. Então, essas coisas têm que ser colocadas de maneira cada vez mais de forma contundente ao redor do mundo. Quer dizer, como a gente faz para solucionar um problema que não é só nosso, né? Evidentemente, nós chegamos até aqui por uma ação conjunta, assim, políticos endemoniados, entendeu? Políticos que realmente pensam muito menos no seu povo, ou seja, não existe uma noção de povo, né, no Brasil, não se construiu uma noção de povo, então é por isso que acontece isso, a vida não vale nada, e é por isso que a pandemia se desenrola do jeito que se desenrola, e ao mesmo tempo, quer dizer, não é algo que só pode ser colocado ou debitado na conta do povo brasileiro, entendeu? Eu acredito que dos políticos brasileiros sim, mas dos políticos brasileiros em associação com a demanda externa, entendeu? Que é de fato algo que faz com que, enfim, que a gente se mantenha numa condição de quase colônia ainda. É isso. Houve uma regressão, né? Sem Não, dúvida. as coisas vão piorando. Não, houve uma regressão, houve, assim, a gente estava no caminho e, de repente, regrediu, sei lá quantos passos, milênios de passos para trás. Não, com certeza, com certeza. Por Com o mais governo Bolsonaro, com que certeza. já a questão do agronegócio fosse uma coisa latente, que você quer dizer é isso, né, Léo? Sim, mas a gente tinha, por exemplo, no governo Lula, a gente tinha pelo menos uma tentativa, pelo menos era um governo que pensava em, vamos dizer, em cada vez mais tornar o Brasil independente e livre de só essa receita. Então, por exemplo, a gente tinha a Petrobras, entendeu, que foi destruída. Assim, a gente sabe, são as questões, os norte-americanos, enfim, aquela coisa toda. Mas assim, a gente tinha a Petrobras, a gente tinha um desenvolvimento da indústria, a gente tinha um desenvolvimento que caminhava para uma autonomia. E tudo isso foi destruído, entendeu? Agora, o Brasil não deixou de ser celeiro do mundo, entendeu? Nesse meio termo, entendeu? Nem durante o período do governo do PT. É isso, E, no entanto, o governo do PT tentava fazer com que a gente fosse guiado para um lugar de autonomia, onde a indústria, por exemplo, ele reestruturou a nossa indústria naval. Uma série de outras coisas aconteceram que foram positivas. Você tinha um plano de infraestrutura muito interessante, que começou com o PAC, né, o Plano de Aceleração e tal. Então, algumas coisas que iam transformar realmente o Brasil, quando viram que isso ia acontecer, enfim, isso tudo foi impedido, né? Mas é isso, a gente tem que pensar com muita calma quando a gente fala sobre tudo isso. Os problemas ambientais do Brasil são problemas ambientais do mundo, e não só com a responsabilidade, não só uma questão que implica o mundo na Amazônia, que é enfim, o pulmão do mundo, né? Depois das algas. Saiu, Léo. Congelou. Joana? Congelou mesmo. Congelou. São muitas coisas, madeira, etc. Sei lá. Mas é isso, acho que está muito... Estamos fazendo o segundo filme, Joana. Esta conversa. Eu abri é assim que começa, daqui a pouco são 10 horas da noite. Eu queria só perguntar se há algumas perguntas do público. Eu penso... Gente, até esqueci que tinha público. Essas coisas... Há uma pergunta. Vão me dizer e eu vou repetir. Fala. Quanto agradecer o filme, foi realmente para mim, como brasileiro aqui em Portugal, maravilhoso. E também para construir a soltura da palavra e do pensamento.
mas também terminando com aquela parte musical que eu acho que ajuda a digerir. Queres ver? Aquele está ativo? Sim. Que é uma questão técnica. Alô, aí tá, pronto. Repito o que estava a dizer ali, que primeiro agradeço tanto para o Doc Lisboa como vocês de ver este filme aqui agora, sendo também brasileiro em Portugal, e porque é um filme isso que permite a palavra solta e a necessidade até catártica de todos esses temas, mas também por como está construído o filme, baseado nisso, mas também com esse final da parte musical, que eu acho que ajuda a digerir toda aquela informação de uma maneira até antropofágica, diria, porque pronto, ali finalmente mostras que tudo que falaste, no caso que está dito de ser mais negros e mais indígenas, aparece no registro musical, mas de uma maneira totalmente, não sei com que palavra usar mais, assim, encantadora e macabra, e termina com esse som meio guarani no final, pronto, que é glorioso. Então, primeiro, obrigado por isso. E a pergunta que eu queria fazer é em relação exatamente a isso que eu adorei de ver o filme, do diálogo, da conversa, da soltura criativa, que passado esse tempo, visto que temos um poder simbólico e um poder real agora no Brasil, onde o diálogo parece impossível, como vocês acham que se deve fazer agora, tanto cinema como diálogos, como qual é a ação necessária, já que o diálogo com esse poder simbólico atual parece realmente impossível? Ou se acham que há possibilidade de diálogo? É isso, obrigado. Gostei da pergunta. Embora eu não seja político, nem Paula, né? Eu acho que a gente tem que... Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a se... O que acontece? Nas últimas eleições, 30%... houve uma abstenção de 30%, né, do eleitorado. Desses 30%, 90% eram jovens, entendeu? Ou seja, pessoas com menos de 30 anos. Então, são pessoas que se desligaram da política. Agora, no entanto, existem outras práticas, outras candidaturas que se movem no seguinte sentido. São candidaturas que pretendem incluir a participação na representação, ou seja, são candidaturas que pretendem minar a democracia representativa através da democracia participativa. Então, você tem algumas candidaturas nesse sentido hoje no Brasil. Essas candidaturas têm que ser reforçadas, as pessoas têm que ter conhecimento disso, da importância disso, né? Eu acho que isso é uma das maneiras de penetrar na burocracia e penetrar na política propriamente dita, entendeu? Essa é uma das maneiras. Eu acho que isso já tem acontecido. Por exemplo, tem uma candidatura agora aqui lá em São Paulo, que tem movimentos aqui no Brasil, por exemplo, como a Ocupa Política, a Bancada Ativista, tem candidaturas, tem uma candidatura agora dos Guarani Imbiá, aqui de São Paulo, lá de São Paulo, que eu estou no Rio agora, que também vem com uma chapa que vem 3 pessoas ou 4 pessoas, vem um grupo, entendeu? Então, assim, são coisas que vão acontecer nesse âmbito. Por outro lado, coisas que eu já falo no filme, né, sobre um certo desprezo com a questão neopentecostal, e a gente tem aí mais de 40% da população brasileira professando essa religião, enfim, as diversas correntes pentecostais e neopentecostais, que não podem mais ser desprezadas e precisam ser, enfim, ser encaradas assim com base no texto, né, que é a única chance que a gente tem, né? E o texto é muito lindo. Por exemplo, as pessoas, quando a gente fala, por exemplo, a Paula, minha sogra, minha filha e minha mulher, por exemplo, todos são judias. Quando a gente fala em judaísmo, a gente não se dá conta de que a gente está falando de um povo afroasiático, entendeu? Em sua origem. A gente está falando de preto, entendeu? E asiático. É isso que é o judeu. Ponto. Entendeu? Como são babilonos, como são os sumérios, egípcios, etíopes, líbios. A gente está falando de um povo preto só, entendeu? Com gradações de pele e tal.
mas a gente não se dá conta disso. Então, é preciso se dar conta de muitas coisas. Inclusive, aqui no Brasil, quando eu falo em enegrecimento, que você mencionou na sua pergunta, e indianização, vamos dizer, eu acho, o que eu estou querendo dizer é isso, que a gente precisa se dar conta enfim, dessa força, e não só dessa força, mas de como isso, na verdade, foi não foi apagado, foi transformado, foi invertido. Então, acho que a grande potência, eu acho que agora da política é trazer as coisas para o seu lugar devido, entendeu? Um pouco por aí. Ok, acho Paula? que não. Não, acho que, brevemente, eu acho que temos que fazer novas estratégias de distribuição a nível dos nossos projetos, ter novas estratégias, talvez pensar mais como se articula o cinema latino-americano nesse momento, a nível da distribuição, potencializar coisas que, por exemplo, eu sou colombiana, né? Também. Aliás, eu sou colombiana e brasileira, mas eu me sinto muito pertencendo à Colômbia, América Latina. Eu acho que pelo fato do Brasil ser um país continental e ter outro idioma, né? O português e tudo, acho que todas essas questões que a gente está falando, dessa ancestralidade, ela permeia Colômbia, permeia os países latino-americanos, sobretudo os que vão subindo para cima, Venezuela, Colômbia, Bolívia, que são Peru, né? Que são países, não, e também a Argentina, óbvio, toda a América Latina, mas digamos que toda essa questão dos afrodescendentes com muita potência acontece na Colômbia, no Peru também, enfim, e no Brasil, e acho que a gente teria que fazer também essas questões também na prática, do ponto de vista cinematográfico, de abrir esses mercados, potencializar essas formas de distribuição de movimentos mais independentes, né? Inclusive dos streamings e dessas coisas, Netflix, sair dessa loucura total, porque aquilo realmente... Então, nisso, eu acredito muito no pensamento do Glauber, quando ele escreveu A Estética do Sonho, que ele falava que só voltando às nossas raízes, que são as que fundamentam realmente índios, negros, e abandonarmos toda essa... ele fala que a força está aí, reside aí, nós temos essa força aqui na América Latina. Então, acho que também entender essa potência, né? Essa potência enfim, é por aí. Quer dizer, eu penso muito no Glauber, né? Tenho pensado muito na obra dele, né? A nível de filmes que foram tão incompreendidos na última fase de vida do Glauber, e que são filmes fundamentais, como Idade da Terra, entendeu? Ou como os últimos filmes que ele fez, inclusive na Europa, na Espanha, falando do colonialismo, e que é Cabeças Cortadas, e também outro filme que me parece muito importante é o Leão de Sete Cabeças. As pessoas falam muito de Terra em Transe, de Deus e o Diabo. Então, eu acho que, hoje em dia, aquilo que já se plantou está aí. Temos um poder fantástico, temos cineastas extraordinários no Brasil, das novas gerações, que estão totalmente conectados com isso que eu estou falando. Tem coletivos atuantes de cinema. E aquilo que se conquistou
está conquistado. Agora é em reencontrar essas novas mecanismos, essas novas articulações, essa nova geopolítica, de entender como a gente vai se organizar para poder filmar, para poder produzir nossos filmes, e também na distribuição, que me parece que tem que mudar a nossa ótica totalmente, entendeu? Penetrar, assim, como isso vai vir muito no filme, no Luz nos Trópicos. É como uma ideia rizomática de expansão, né? E como potências, assim, ideias e novos, né? Mudar tudo, partir de zero, replantar, replantar de novo, aproveitando tudo isso que aconteceu e ver plantar outras sementes e renascer, aproveitando o melhor de nosso passado e colher novas experiências. Eu acho que é um momento interessantíssimo, de qualquer jeito, né? Talvez essas coisas, essas relações muito conciliatórias não deram certo. De tentar apaciguar essas arestas, tentar apaciguar esses confrontos, tentar essa coisa que é o neoliberalismo, né? Criar um colchão para que essas contradições não entrem em choque. Então, por isso que eu acho o filme o Rocha e Rio, Negro Léo, fundamental, porque o Leonardo, que está aqui conosco, o Leonardo Campelo Gonçalves, o nome dele artístico é Negro Léo, ele é um sociólogo interessantíssimo e ele poderia falar horas sobre isso. Aí a gente já faz outro filme, né, Léo? A questão do a questão, todas essas questões da religião, né? Como você coloca no filme, me parecem evidentes que elas não estão na pauta do dia, elas rompem um pouco também a questão do neopê, sei lá, da questão religiosa, né? Agora, me parece que é um tema que você toca e não é um tema que foge um pouco, né? Das pautas. Eu já falo sobre isso há tempo. Teve uma vez que a Alexandra Lucas Coelho, que é jornalista, que escrevia para o Público na ocasião, para o jornal Público, ela foi me entrevistar para falar sobre um disco que eu havia lançado em 2016, o Água Batizada, e quando a gente chegou no botequim para conversar, eu comecei a falar com ela sobre isso, sobre religião e o caramba. Ela mudou a pauta da entrevista, entendeu? Foi curioso. Acho que foi até a última reportagem que ela fez para o jornal. Logo depois ela saiu. Bom, de repente. Não deve ter sido por isso. Espero que não. Bom, essa conversa é infinita, podemos ficar aqui. Nós temos que terminar, Paula. Exato. Eu tenho também agora, vai ter uma live, agora eu tenho uma live, outra, às 4 horas, mas eu quero dizer uma coisa, estou extremamente emocionada de estar com vocês no DOC Lisboa, curadores maravilhosos, e eu conheci o Miguel no Festival de Berlim, né? Que acho que enfim, houve assim o grupo de curadores que estavam em Berlim na época, no começo desse ano. Aliás, foi a última sessão, o Luz nos Trópicos fechou o Arsenal. Passou 5 vezes e foi a última sessão, um filme de 4 horas e meia, né? Então, eu tenho assim, uma vontade imensa de repente, poder ir no momento em que, se em janeiro as coisas melhorarem, quem sabe eu não apareço por aí e continuamos a conversa. E a família toda vai, né, Léo? Vamos ver. Nós íamos gostar muito. Foi um prazer. Prazer, Joana. Adorei. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, tá?
Muito obrigada e esperemos então ver-nos em janeiro com a estreia aqui do Luz nos Trópicos. Obrigada a toda a gente. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. muito bonito mesmo. Beijo, Tchau, beijo. Leinho, eu vou ter que... Cara, o Fábio... Tá bom, eu te ligo no zap. Beijo. Vamos falar mais tarde.